Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área, trazendo aí mais uma videoaula. Como vocês bem sabem, nossa aulinha querida de Química para vocês do segundo ano do ensino médio. Beleza? Bom, abram o livro aí galera na página 356, tá? Na parte do equilíbrio da água, se eu não me engano, unidade número 4 da terceira apostila. Belezinha? Ou melhor, eu acho que é a unidade 1 da quarta apostila, tá? Algo assim. Número 6, letra A, vão tentando fazer vocês e daqui a pouquinho vocês acompanham a resolução. Ou melhor, agora, né? Vamos lá, vou pegar a apostila aqui e vamos partir, ó. O extrato de amora pode funcionar como indicador natural de pH, tá? Apresentando diferentes colorações de acordo com o caráter ácido ou alcalino das soluções conforme demonstrado na tabela que está aqui no quadro. Beleza? Então percebam aqui, galera. Essa tabela indica as faixas de pH que o extrato de amora indica, de acordo com a solução, se ela é ácida, se ela é básica. Então percebam que em pHs muito baixos, né, 1 e 2, por exemplo, a coloração do extrato de amora com uma substância que está nessa faixa de pH fica rosa, beleza? Então ele é um indicador natural, porque a partir das cores e da escala que a gente tem nessa tabela, a gente consegue medir mais ou menos qual o pH da substância. Tudo bem? Vamos lá então. A partir das informações apresentadas, letra A. Calcule o pH e indique a cor de uma solução de CaOH2, preparada na concentração de 0,05 mol por litro na presença desse indicador natural. Então vamos anotar aqui, ó. Deixa eu só confirmar, concentração tá. Então a gente tem uma concentração de CaOH2 que equivale a 0,05 mol por litro. Beleza? Galera, a chave para a gente fazer essa questão é saber montar a equação da solução de CaOH2, tá? Então olha só, aqui a gente tem uma base, pela presença da hidroxila a gente observa que é uma base, tá? E quando a gente tem uma base em solução aquosa, ou seja, com a adição de água, né? Quando a gente tem a base e adiciona água, a água, galera, deixa eu só virar a câmera um pouquinho mais pra cá, que eu não vou sumir ali, ó. Então, a água, o que a água faz, pessoal? A base ela é feita por ligações iônicas. Eu tenho íons aqui dentro, tá? Os íons estão aqui, o íon positivo e o negativo. Certo? A água ela separa esses íons. O nome desse fenômeno é dissociação, né? Dissociar, separar. Dissociação iônica, beleza? Então, quais íons que eu vou separar? O positivo do negativo. O positivo é o Ca2+, tá? A carga do cálcio é mais 2, tanto que tem um 2zinho aqui, ó. E lá quando a gente cruza as cargas, né? Quando a gente cruza as cargas, esse 2 vem aqui para baixo. Macete aí pra gente fazer a montagem dos compostos de acordo com a ligação iônica, né? Então, de acordo com a carga do cátion e do ânion, a gente consegue ter uma ideia da fórmula do composto, beleza? Quem está com dúvida nisso aqui, pessoal, isso aqui é a matéria do primeiro ano, tá? Por que aqui é mais 2, aqui vem um 2zinho aqui para baixo, né? Isso aqui é a parte de ligações químicas, tá? Aprender a montar de acordo com a carga do cátion e do ânion, a fórmula dos compostos. Então, se vocês tiverem dúvida nisso aqui, galera, sugiro que voltem um pouquinho atrás, tá? Nessa parte de ligações químicas para tentar sanar essas dúvidas. Ou conversa com o professor de vocês aí na escola, tá? Para ajudar vocês nisso aqui. É bem tranquilo, beleza? Então aqui a gente vai ter o Ca+2 e o OH-, tá? Então eu meio que separei o cátion do ânion, né? O íon positivo do negativo. Só que essa equação ela não está balanceada, correto? Aqui eu tenho 2OH, olha o 2zinho aqui, ó. E aqui eu tenho um só. Então, para balancear, basta a gente colocar um 2 aqui. Por que é importante balancear? Porque, além de concordar com a lei de Lavoisier, né, que a massa vai se conservar, esse 2 é muito importante para a gente não errar a questão. Porque ele mostra para a gente
né, a estequiometria da reação. Beleza? Ele mostra que a relação é 1 para 1 para 2. Ou seja, se eu tenho 0,05 mol por litro desse cara, eu vou anotar aqui embaixo, ó. Vamos lá. A gente tem 0,05 mol, né? Aqui a relação é 1 mol para 2 mols. Então aqui é 0,05, aqui também vai ser 0,05 mol de Ca, 2 mais. Mas e do OH? Vai ser 0,05 também? Não, né, pessoal? Por que que não? Porque a relação é 1 para 2. Ou seja, o número de mols do OH tem que ser o dobro. Se aqui é 0,05, aqui vai ser 0,1. Beleza? 0,1 mol. Tudo bem, galera? Agora, a gente pode continuar o exercício. Se liga. Ele quer que a gente calcule o pH, não é isso? Deixa eu até confirmar aqui que eu já nem lembro mais. Calcule o pH e indique a cor de uma solução dessa substância aí. Beleza, então a gente vai calcular o pH, tá? E vamos ver qual cor, de acordo com o pH, vai bater ali na tabela. Bom, a gente já tem a concentração da hidroxila, que é o OH. Pessoal, o que o OH ele pode nos fornecer? Né, o OH-. O OH- ele pode nos fornecer o pOH, não é verdade? Não tem como eu calcular o pH direto, porque a nossa substância ela não é ácida. Se ela fosse ácida, a gente calcularia o pH direto. Lembrando que pH é potencial hidrogeniônico, potencial de hidrogênios ionizáveis. Aqui eu não tenho nenhum hidrogênio ionizado. Tudo bem? Agora, o pOH, que é o potencial hidroxiliônico, a gente pode calcular. Por quê? Porque eu tenho hidroxila ionizada aqui. Então a gente calcula primeiro o pOH para depois calcular o pH. Beleza? Qual é a fórmula do cálculo do pOH? Peguei. Então, menos o log de OH-. Então, sempre que a gente for calcular pOH, pH, é menos o log da concentração. Se for o pH, é menos o log da concentração de H+. Agora, como é pOH, vai ser menos o log da concentração de OH-. Tá? Qual é a concentração de OH-? 0,1. Então, pOH é igual a menos o log de 0,1. Bom, galera, aqui a gente vai ter que fazer de acordo com o macetão, né? Porque se fosse uma prova de vestibular, a gente não ia usar a calculadora e não tem como a gente saber qual é a menos o log de 0,1. Então, como que a gente pode fazer esse cálculo? Vamos lá. pOH é igual a menos log de 0,1, a gente pode reescrever dessa forma aqui, ó. Menos o log de 10 elevado a menos 1. Beleza? Lembrando que aqui, ó, uma vírgulazinha para a esquerda indica uma potência negativa aqui no 10. Tudo bem, galera? Ó, isso aqui é matemática, tá, pessoal? Essa parte aqui de expoente, 10 elevado a alguma coisa. Se vocês têm dificuldade nisso, eu estou martelando desde o início do ano, né? Volta atrás para poder entender melhor, tá? Porque isso aí facilita muito a nossa vida na hora de fazer uma conta, né? Ou algo do tipo. Beleza? Bom, por que a gente fez isso? Porque quando o log ele não tem nenhum número embaixo, subentende que a base seja 10. Então aqui, ó, aqui a gente vai ter o log de 10 elevado a menos 1 na base 10. Aqui eu vou usar a propriedade do peteleco, então esse menos 1 ele passa multiplicando, tá? Propriedade logarítmica, isso aqui. Então pOH é igual menos, esse menos aqui já tinha, então eu coloquei ele aqui de novo. Menos 1, que passou para cá do petelequinho, beleza? Vezes o log de 10 na base 10. Pessoal, log de 10 na base 10 é 1. Então aqui o pOH vai ficar, esse menos faz esse menos virar mais, né? Então o nosso pOH é igual a mais 1. Pronto. Só que aqui eu não posso jogar isso na tabela, porque a tabela é a escala de pH. A gente calculou pOH. Agora a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. pH mais pOH é igual a 14. Tudo bem? Somados, os dois têm que dar 14. Se o pOH é 1, quanto que é o pH? 14 menos 1, que é igual a
13. Então o pH é 13. Qual é a coloração dessa solução? Azul. Tranquilo? Então a coloração vai ser azulada. Resposta: pH igual a 13 e coloração azul. Beleza, pessoal? Vamos ver a letra B? Vamos de letra B então, galera. Letra B vai ser um pouquinho trabalhosa, tá? Vamos que vamos. Preste atenção que vai dar tudo certo. Calcule o pH, mais uma vez, tá? E indique a cor resultante após a mistura de 10 ml de CaOH2 e, 10 ml de CaOH2 0,1 mol por litro com 30 ml de H2SO4 0,1 mol por litro na presença do indicador natural. Galera, a questão aqui é a seguinte, é a mesma coisa da letra A, só que a diferença é, na letra A, ele quis calcular apenas o pH de uma solução básica. Agora ele está misturando uma base com ácido, e que é o pH. Tudo bem? Então talvez gere uma confusão. Pô, ele quer o pH de uma solução que eu estou adicionando um ácido e uma base. Como que faz? Primeiro a gente tem que ver se ou o ácido ou a base vai estar em excesso. Entende? Por quê? Pensa só. O pH neutro, a gente tem uma escala de pH de 0 a 14. Tudo bem? Só para a gente entender a situação, qual que vai ser. Ó, a gente tem uma escala de pH que varia do 0 até o 14. Se a solução tiver ácida, o pH tem que estar entre 0 e 7. No caso, menos de 7, né? Então, soluções ácidas, o pH tem que estar abaixo de 7. Soluções básicas, o pH tem que estar acima de 7, né, até 14 no máximo. E no 7 a gente vai ter o nosso pH neutro, o famoso pH da água, beleza? Então olha só, ele está misturando uma base com um ácido. Como saber aonde que vai parar esse pH, né? E aí vai depender. O ácido está em excesso? Se o ácido estiver em excesso, eu vou ter mais ácido do que base, então o pH vai dar abaixo de 7. A base está em excesso? Se a base estiver em excesso, eu vou ter mais base do que ácido, beleza? E aí o pH vai dar entre 7 e 14. Ah, não tem ninguém em excesso, eles reagiram completamente. Pessoal, se eu tiver o ácido e a base e reagir eles completamente, o pH vai dar 7, vai dar neutro. Se eu não vou ter excesso de nenhum nem outro, eles vão reagir completamente entre si, eles vão formar um composto salino, tá? Um sal, que é neutro, e água. Ou seja, a gente tem que descobrir, de acordo com as concentrações que ele passou para a gente no problema, se vai ter alguém em excesso. Esse é o primeiro passo. Beleza? Então vamos lá. Vamos descobrir para ver se tem alguém em excesso. Vou olhar aqui a apostila de novo, para a gente poder observar aqui os dados. Vou apagar isso aqui, galera, para não ocupar espaço. Que aqui a gente vai ter que fazer alguns cálculos. Ó, temos aqui concentração de CaOH2 igual 0,1 mol por litro. Beleza, galera? 0,1 mol por litro. E o volume que ele deu pra gente desse cara, dessa solução, é igual a 10 ml. Anota isso aqui. 10 ml. Agora a solução ácida. Concentração de H2SO4. Qual que vai ser? 0,1 também. 0,1 mol por litro. Qual o volume da solução ácida? 30 ml. Isso tudo está aí no exercício, tá, pessoal? Só acompanhar. Agora, galera, vamos ver qual é a quantidade de mols que a gente tem nesse volume que ele deu pra gente. Tranquilo? Então vamos lá. No volume de 10 ml, quantos mols de CaOH2 a gente tem? Vamos ver, ó. Se a gente tem 0,1 mol de CaOH2
OH2 em 1000 ml, né? 1000 ml, no caso 1 litro, quantos mols a gente vai ter em 10 ml, que é o volume fornecido no exercício, tá, galera? Fazendo essa continha, a gente vai ter X é igual, no caso 1000x, né? É igual a 1. X vai ser 1000 divididos por 1. X vai ser igual a 10 elevado a menos 3. Tá? Beleza, galera? Vai ficar 1 dividido por 1000, isso vai dar 10 elevado a menos 3. Ou 0,001. Tá? Eu só passei esse 0,001 para 10 a menos 3 direto. Tranquilo? Seria esse valor aqui, ó. Aí eu, 1, 2, 3. Isso aqui é igual a 10 a menos 3, tá? Foi isso que eu fiz aqui, só para vocês entenderem. Agora vamos para quantidade do ácido, né? Isso aqui foi para a base, só para a gente não se perder. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para ver nesse volume de solução ácida, quantos mols de ácido a gente tem. Então vamos lá. A gente tem 0,1 mol de H2SO4 em 1000 ml, 1 litro, tá? Quantos mols a gente vai ter em 30 ml, que é o volume dessa solução ácida. Fazendo essa continha vai ficar 30 vezes 0,1, isso aqui é igual a 3, tá, pessoal? Então 1000x é igual a 3, x é igual a 3 sobre 1000, que é igual a 0,003, passando para a potência de 10 fica 3 vezes 10 a menos 3, tá? Então, x é igual a 3 vezes 10 a menos 3. Então, o primeiro passo é esse, a gente descobrir quanto que eu tenho de ácido e quanto que eu tenho de base. Porque eu estou misturando essas duas coisas. Ou seja, descobrimos quanto que a gente tem de ácido e de base. Agora, a gente, sabendo que isso aqui está sendo misturado, a gente precisa saber qual é a equação entre essa mistura, tá? Qual equação essa mistura vai fornecer. Então, galera, mais uma vez, matéria do primeiro ano, tá? Ó, quando a gente tem uma base, que nesse caso é o CaOH2, né? E a gente está misturando com ácido. Pessoal, famosa reação de neutralização, né? Meio que eu estou adicionando coisas opostas, então elas vão se neutralizando, sacou? Quando a gente está com acidez no estômago, o que a gente faz? Toma uma substância básica, né? Um leite de magnésio, que é uma base. Para quê? Para neutralizar a acidez do estômago. E assim vai. Quem tem dificuldade nisso aqui, ó, volta lá na matéria do primeiro ano, tá? Essa parte de funções inorgânicas, ácido, base, tá, galera? Quando a gente então junta uma base com ácido, a gente forma um sal, que é uma substância neutra, né? Ó, vamos formar aqui o sulfato de cálcio, a gente junta o cátion da base com o ânion do ácido. Então fica CaSO4, mas agora a gente vai juntar o OH com H para formar água. Beleza, galera? Reação está balanceada? Não está. Basta colocar um 2 aqui que a gente balanceia. Tranquilo? Balanceamento também, matéria do primeiro ano. Beleza? Então aquele macete de estudar para passar o ano, né? Mas não lembrar de nada do ano anterior, olha como é que faz a forma. Beleza? Bom, galera, aqui está a nossa equação completinha entre a nossa base e o nosso ácido. O que a gente vai fazer aqui? Calma aí. Apareceu um anúncio aqui no celular. Ignora, tá? Continua gravando. Bora. Ignorem o anúncio, tá, galera? Não vou falar o que é. Fiquem curiosos. Ó, aqui está a base, aqui está o ácido. A reação está balanceada, quem quiser conferir, né? Eu tenho que ter a mesma quantidade dos elementos químicos do lado esquerdo e do lado direito. Então, tem um cálcio, um enxofre, 4 hidrogênios, né? 2 vezes 1 aqui, 2, mais 2, 4. Aqui 2 vezes 2, 4. Oxigênio, 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. 4 mais 2, 6. Beleza? Tudo balanceado. E agora, percebam que, com isso, a gente consegue a estequiometria da reação entre a base e o ácido. É 1 para 1. Ou seja, 1 mol de base reage com
1 mol de ácido. A relação é 1 para 1. Tudo bem? Quantos mols de ácido eu tenho? 3 vezes 10 a menos 3. Quantos mols de base eu tenho? 10 a menos 3. Opa! Então, se a relação é 1 para 1, aqui eu tenho 10 a menos 3, aqui eu tenho 3 vezes 10 a menos 3, se eles tivessem reagido completamente entre si, os valores seriam iguais. Tudo bem? E aí o pH seria 7, neutro. Mas aqui eu consigo ver que o ácido ele tem uma quantidade maior. Então dá para ver que o ácido está em excesso. Sacaram a ideia? Porque olha só, conta comigo. 1 mol de CaOH2 reage com 1 mol de H2SO4. Quantos mols de H2SO4 a gente tem? 3 vezes 10 a menos 3 mol de H2SO4. Então, quantos mols de base eu teria que ter para reagir com isso completamente? Eu teria que ter 3 vezes 10 a menos 3 mol de base também, né? Fazendo essa conta aqui, daria 3 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque a relação é 1 para 1. Só que a gente não tem 3 vezes 10 a menos 3 mol de base. A gente só tem 10 a menos 3. Sacaram? Então o que eu quero que vocês entendam é, eu tenho mais de ácido do que eu consigo reagir. Logo, o ácido está em excesso. Beleza? E como que a gente faz para calcular quanto desse ácido está em excesso? Regrinha de 3 de novo. Ó, se 1 mol de CaOH2 reage com 1 mol de H2SO4, eu sei que a base vai reagir completamente, não vai? Vai. Quanto de base eu tenho? 10 a menos 3. Vou colocar aqui, ó. 10 a menos 3 mol da base, CaOH2. Isso vai dar quanto de ácido? Vai dar o próprio 10 a menos 3, né, pessoal? Se a relação é 1 para 1, se aqui eu tenho 10 a menos 3, o X vai dar 10 a menos 3 mol de H2SO4. Então, o que a gente descobriu aqui com essa conta? Que a base reagiu com 10 a menos 3 mol do ácido. Ou seja, quanto que sobrou do ácido? Sobrou 3 vezes 10 a menos 3, que é tudo que tinha, menos o que reagiu. Sacaram? Então, o que vai sobrar do ácido, o que vai estar em excesso, é o total menos o que reagiu. Faz sentido? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui, senão a gente não vai ter espaço. Vão acompanhando, galera, anotando, tá? Que aí fica fácil para vocês, porque eu vou apagando com o tempo, beleza? Então aqui a gente vai ter, se liga, excesso de H2SO4, né? Quanto que está em excesso? 3 vezes 10 a menos 3, menos 1 vezes 10 a menos 3, né? Que é o 10 a menos 3, tá? Ou seja, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 3. Tudo bem, galera? Repete aí a potência, vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 mol. Então eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 mol de ácido em excesso, certo? Dá para calcular o pH agora? Dá para calcular o pH. Só que olha só, galera, para a gente calcular o pH, menos o log da concentração de H+, né? Para a gente calcular o pH, a gente precisa saber qual é a quantidade de concentração que a gente tem em 1 litro. Beleza? Então atentem-se para o seguinte detalhe. Essa mistura aqui, esse resultado, né, esse excesso, ele está para 1 litro? Não. Soma esses volumes para mim. Ó. Aqui eu tenho 30 ml de solução mais 10 ml de solução. 30 mais 10, então isso aqui está para 40 mililitros. Quanto que eu vou ter em 1 litro? Tá? Para aí depois eu poder calcular o pH. Então, tem que se ligar nisso aí, tá, pessoal? Ó, então a gente tem 2 vezes 10 a menos 3 mol de ácido em 40 ml. Quanto que a gente vai ter em 1 litro, que é 1000 ml? X. Então, X vai ser igual, ó, isso aqui vai dar, galera, 2 vezes 10 a menos 3 vezes 1000
É a mesma coisa que 2 vezes 10 é menos 3 vezes 10 ao cubo. Ó, 10 é menos 3, 1000 é igual a 10 ao cubo, divididos por 40. Beleza? Ou divididos por 4 vezes 10 elevado a 1. Para facilitar a conta. Esse 10 a menos 3 vai morrer com 10 ao cubo, né? Multiplicação de potências de mesma base. Basta somar os expoentes. Então, menos 3 com 3 dá 0. Qualquer valor elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 2 sobre 4 vezes 10 elevado a 1. Tá? Já ensinei vocês a fazer esse tipo de conta, né, pessoal? A potência passa para cima multiplicando com a potência invertida. Belezinha? Então, só para a gente entender, vou trazer essa continha para cá. Vai ficar 2 dividido por 4 é 0,5. Vezes esse 10 elevado a 1 passa lá para cima com a potência invertida. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Isso aqui. Passando para a potência de 10, quanto que fica isso, galera? Isso aqui é igual a 5 vezes 10 a menos 2. Beleza? Viu como esses pequenos detalhes na matemática são importantes? Tá? Galera, se vocês estão com dificuldade em resolver a conta, é matemática. Tá? Então vocês vão ter que voltar atrás em matemática. Tudo bem? Beleza, galera? Pega a dica com o professor de vocês ou algo do tipo para vocês correrem atrás do prejuízo se vocês sentirem dificuldade nesse tipo de conta aqui. Beleza? Bom, a gente achou então que em 1 litro a gente tem 5 vezes 10 a menos 2 mols, certo? Agora vou fazer um apagão aqui em cima, tá? Essa parte aqui já não nos interessa mais, para a gente poder finalizar o exercício. Vou apagar aqui em cima então. Rapidinho. Esse exercício eu falei que é trabalhoso, né? Bom, pessoal, se liga aqui. Lembra que a gente fez na letra A a equação de dissociação da base? Agora a gente vai ver como é que funciona a equação de ionização do ácido. A água, ela vai fazer o seguinte, ó, ela vai ionizar o meu ácido da seguinte forma: H+, SO4, 2 menos. Beleza? Balanceia para mim. Aqui não é 2H? Boto 2 aqui. Por que a água, no caso aqui, eu vou ter uma ionização e no caso da base a gente vai ter uma dissociação? Isso aí a gente vê lá no... Exatamente. Se você pensou no primeiro ano, você acertou. Galera, a diferença da ionização para a dissociação é a seguinte. Ionização é quando a gente não tinha os íons anteriormente na substância. Aí com o solvente, com a adição do solvente, eu passo a ter os íons. E aí é o fenômeno da ionização. Na dissociação iônica, os íons já existiam e o solvente só vai lá e separa eles, que foi o caso da letra A, que a gente viu a base. Tá? Por que na base os íons já existiam? Porque eu vou ter o metal e o ametal, ligação iônica. No ácido a gente não tem ligação iônica, a gente tem ligação covalente, beleza? Então não tem íons aqui dentro, passou a existir esses íons aqui com a adição do solvente, então houve uma ionização. Sacaram a diferença? Maravilha. Então, aqui eu vou ter a nossa relação estequiométrica. Percebam que o mol de H+ é 2. Então, se eu tenho 5 vezes 10 a menos 2 mol de H2SO4, tá? Em 1 litro, quanto que eu vou ter de H+? O dobro, a relação é 1 para 2. Olha como a estequiometria é importante. 1 para 2. Deu um bug aqui no celular, mas voltou agora, galera. Ó, então, se a relação é 1 para 2 e a gente tem 5 vezes 10 a menos 2 mol de ácido, quanto que a gente vai ter de H+? Ó, 1 para 2, né? Então, vai ter o dobro aqui. 10 vezes 10 a menos 2. 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 2, potências de mesma base, somos expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a 10 a menos 1. Agora sim que a gente tem a concentração de H+, a gente pode calcular o pH. Beleza? Então, pH vai ser igual a menos o log de 10 a menos 1. pH igual
propriedade do peteleco. Ó, dá o peteleco no menos 1, ele vai vir para cá multiplicando o log de 10, que na base 10 é 1. Então, pH é igual, menos com menos dá mais 1. Beleza, galerinha? Sacaram a ideia? Então, o pH dessa solução, dessa mistura, deu 1. Por que que deu 1? Porque a gente tem um excesso de ácido. Lembra da escala de pH? Entre 0 e 7 é ácido. Se o excesso da minha substância for da substância ácida, o pH vai dar menor do que 7. E nesse caso deu 1. Qual é a coloração? Rosa. Beleza? A coloração da solução vai ser rosa. Pink. E o cérebro. Beleza? Bom, agora a gente vai fazer um pouquinho de exercícios da Química B. Bora, galerita! Deixa eu subir um pouco essa câmera que ela está muito baixa. Olha eu aí de novo. Foi. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, questão de isomeria, tá? Considere as substâncias com as estruturas que estamos vendo aqui, beleza? O que ele pede aqui pra gente? Indique os pares de isômeros possíveis e o tipo de isomeria entre eles. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, descobrir quais são os pares de isômeros que a gente vai ter aqui. Ah, Bruno, não lembro o que é isômero, não sei o que é isômero. Bom, isômeros é quando a gente tem dois compostos diferentes estruturalmente, tá? Porém, com a mesma fórmula molecular. Tudo bem? Então, é isso que a gente busca. Vamos descobrir então qual é a fórmula molecular dos compostos que ele apresentou pra gente, beleza? E aí a gente vê os pares de isômeros que a gente pode formar. Pois bem, vamos para a fórmula primeiramente da número 1. Quantos carbonos a gente está vendo aqui? Ó? Quantos pontinhos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então C5, beleza? Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12O. Beleza? A contagem dos hidrogênios, pessoal, vou fazer direto para a gente não perder muito tempo, tá? Porque toda aula a gente volta nisso aí. Ah, quantos hidrogênios tem aqui? Tá? Eu já estou partindo do pressuposto que vocês saibam isso. Beleza? Lembrando que os hidrogênios têm que somar 4 ligações no carbono, em cada um deles. Beleza? Então a fórmula molecular do primeiro é C5H12O. Do segundo, quantos carbonos? Quantos pontinhos? 1, 2, 3, 4, 5 também. C5. Hidrogênio, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, mais um aqui, 12. E o oxigênio aqui da hidroxila. Então, ó, já temos um par de isômeros. 3. Quantos carbonos? C. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12O. Opa, mais um de fórmula igual. Já dá para formar dois pares aqui, né? Quarto. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. C4. Opa, já deu para ver que vai dar diferente dos outros, né, galera? Se todos os outros têm 5 carbonos, esse é o único que tem 4. Então, vamos terminar de fazer a fórmula molecular dele, mas já dá para ver que ele não consegue formar par com nenhum outro composto. Beleza? Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10O. Então, a fórmula não está batendo de acordo com os outros. Os pares que a gente pode formar aqui, então, são... A gente pode formar o par 1 e 2 e o par 2 e 3, concorda? Ah, sim, e o 1 e 3 também. São 3 pares, perdão, ó. Tem o 1 e o 3 também, tá? Bom, galera, temos 3 pares de isômeros. Qual é o tipo de isomeria entre eles? Primeiro par, 1 e 2. Galera, do 1 para o 2, o que está mudando? Percebam que aqui eu tenho a hidroxila no carbono 3 da minha molécula. 1, 2, 3. Aqui a gente tem a hidroxila no carbono 2. Então, o que está mudando? A posição da hidroxila, né? Então, aqui a gente vai ter isomeria de posição. Tudo bem?
isômeros de posição. Na número 2 e 3. Ó, o 2 eu vou ter então esse composto. O 3 eu tenho esse composto. O que que muda? Percebam que aqui a hidroxila ela continua no carbono 2. Ó, 1, 2. 1, 2. Então aqui eu não tenho isomeria de posição, tá? A hidroxila está exatamente no mesmo carbono. Qual é a diferença aqui? Ó? Conseguem ver que aqui a minha cadeia principal ela tem 5 carbonos? Aqui a nossa cadeia principal tem 4 carbonos e uma ramificação, né? Nosso quinto carbono, olha aqui, ele é uma ramificação. Galera, então o que está batendo diferente aqui? A cadeia, a nossa cadeia é diferente. Aqui eu tenho uma cadeia com 5, aqui uma cadeia com 4 carbonos, beleza? Então, o segundo exemplo, isômeros de cadeia. 1 e 3, galera. 1 e 3, mesma coisa, tá? Isomeria de cadeia. A cadeia aqui tem 5 carbonos. Beleza? E aqui a cadeia tem 4. Então, isomeria de cadeia. Beleza, galerinha? Vamos fazer mais um? Número 2, pessoal. Quantos isômeros existem com a fórmula C4H10? Então, vamos tentar descobrir o máximo de compostos com essa fórmula e ver quantos isômeros a gente vai ter. Beleza? C4H10. Quais são as estruturas possíveis? Tentem desenhar aí, galera. Primeiro, vamos ver. Bom, C4H10, vamos tentar começar pelo simples, né? Vamos colocar 4 carbonos seguidos. Ó, 1, 2, 3, 4. Será que aqui eu vou ter 10 hidrogênios? Lembrando que aqui, ó, eu só tenho carbono e hidrogênio. Então a gente tem a fórmula de um hidrocarboneto. Quantos hidrogênios tem aqui? 3. Aqui, 2, 5. 2 aqui, 7. Mais 3 aqui, 10. Então, essa fórmula está de acordo com a que ele passou para a gente no problema. C4H10. Já temos o primeiro composto. Vamos tentar agora achar um segundo composto, galera. Dessa vez eu não vou desenhar 4 carbonos em sequência, tudo bem? Vamos começar a colocar as ramificações na parada. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 carbonos em sequência. E agora eu vou botar uma ramificação. Onde que a ramificação vai entrar? No primeiro carbono não tem como, né, pessoal? Porque aí eu teria uma continuidade. Ou seja, não seria uma ramificação. Beleza? Eu só posso colocar aqui, nesse caso, no segundo carbono. Tudo bem? Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Faz a fórmula aqui para mim, galera. 1, 2, 3, 4, C4. Hidrogênio. 3, 6, 9, mais um aqui, 10. C4H10. Então achamos nosso outro composto. Beleza? Então, com isso, vamos tentar ver se a gente tem mais algum. Terceiro. Por enquanto já temos 2 isômeros. Dá para fazer mais algum, galera? Será que a gente consegue fazer mais um? Será que com 2 carbonos entra algum na cabeça de vocês? Desenhei 3, olha só, veja. 2 carbonos. Tem como a gente fazer algo diferente? Por exemplo, não dá, né, galera? Vou botar aqui, não teria para onde fugir. Terceiro carbono, não tem como entrar mais ramificação aqui. Então, não tem como botar esse cara aqui. Eu, sinceramente, galera... Caraca, esse celular, toda hora ele desce sozinho, cara. Vou ajeitar esse negócio aqui. Foi. Vamos lá. Vamos ver se fica, né? Tem mais algum aqui, galera? Vocês conseguem pensar em mais algum? Ah, vamos tentar botar uma cadeia fechada? 4 carbonos? Só para vocês verem, ó. Com 4 carbonos uma cadeia fechada não vai dar bom. Por quê, galera? Conta pra mim aqui os hidrogênios. Cada vértice, cada carbono aqui nesse caso, tem 2 hidrogênios. Se eu tenho 4 vértices, em cada um tem 2, vou ter C4H8. Não está batendo de acordo com essa forma. Então, quem pensou em botar uma cadeia fechada, por isso que não daria certo. Beleza?
Bom, pessoal, eu acredito que a gente só tem essas duas possibilidades, tá? Eu não consigo pensar em mais nenhuma com a fórmula C4H10, beleza? Estou até vendo aqui para ver se realmente não tem, mas eu acredito que não, tá? Acredito que não vai ter mais nenhuma possibilidade mesmo. Beleza? Ah, professor, por que não botar uma ligação dupla? Mais uma vez, a ligação dupla vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a cadeia fechada. Ó, 4 carbonos, se eu boto uma ligação dupla, eu tenho diferença, né? Beleza? Mas por que aqui não vai dar certo? Porque a fórmula molecular não vai dar C4H10. É como se a ligação dupla ela tirasse 2 hidrogênios. Beleza, galera? Então, presta atenção. Ó. Quantos hidrogênios tem aqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4H8. Então, não está de acordo com a fórmula que ele passou para a gente no problema. Então, de fato, aqui, galera, nesse exercício, nós só teremos apenas 2 isômeros entre si, que inclusive são isômeros de cadeia. Beleza? Cadeia, aqui eu tenho 4 carbonos, aqui eu tenho 3 na cadeia principal. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais um? Bora, galera. Número 3. A propanona e o isopropenol são casos típicos de isomeria dos pontos. Bom, cadeia, tautomeria, metameria, posição e estereoisomeria. Estereoisomeria já vou descartar porque não é assunto dessa aula, tá? Isso aqui é isomeria espacial. Não vamos ver esse tipo de exercício nessa aula. Vamos ficar entre os 4 primeiros, então, de qualquer forma, não seria a resposta. Beleza? Pessoal, vamos lá. Propanona. Qual é a fórmula da propanona? Terminou em ona, a gente tem uma cetona, né? Então aqui a gente vai ter esse cara aqui, né? Prop, prefixo para 3 carbonos, então 1, 2, 3. Lembrando que a cetona ela tem que ter a dupla O entre carbonos, tá? Porque se a dupla O tivesse no carbono primeiro, né, no primeiro carbono, não teríamos uma cetona. Aqui teríamos um aldeído, porque contando os hidrogênios desse carbono, a gente percebe que ele tem um hidrogênio, dupla O, H, a gente não tem cetona, a gente tem aldeído. Beleza? Então a única forma possível da gente desenhar uma propanona é com a dupla O no carbono 2. Beleza, pessoal? Com isso, tá aí a fórmula da propanona. Qual é o outro composto? O outro composto é o isopropenol. Esse iso aqui é a posição da hidroxila, tá, pessoal? Desse ol. Ó, são 3 carbonos. N é porque eu vou ter uma ligação dupla. Então, ela pode vir tanto aqui quanto aqui, tanto faz. Vou botar ela aqui, da esquerda para a direita, tá? E aqui eu vou ter a hidroxila. Beleza, pessoal? Vindo aqui o carbono do meio, né? Daí o iso. Tudo bem? Esse é o isopropenol, também conhecido como o prop 2N2O. Tudo bem? Perdão, prop 1N2O. Aqui, galera, qual é o tipo de isomeria que a gente pode ver entre eles? Vamos lá. A função a gente vê que ela não é a mesma. Tudo bem? Pessoal, existe uma isomeria de função especial, que se chama tautomeria. Qual é a diferença da tautomeria para a isomeria de função? Né? Aqui a gente vê que a função não está batendo. Aqui eu tenho cetona, aqui a gente tem enol. Então, de cara, a gente já pensaria, isomeria de função. Mas aí a gente tem que se ligar a uma coisa. A função ela tem uma isomeria especial, que é chamada de tautomeria. Beleza? Como assim tautomeria? A tautomeria vai existir, tá? Quando a gente tem isômeros funcionais que possuem equilíbrio dinâmico entre si. Beleza? Equilíbrio dinâmico entre si. O que isso quer dizer? Ora eu tenho isso aqui, ora eu tenho isso aqui. Beleza? Eles estão em equilíbrio dinâmico. Bom, só para a gente confirmar se eles são isômeros mesmo, a gente tem que ver se a fórmula molecular é igual, né?
Então, quantos carbonos a gente tem aqui? Ó? 1, 2, 3. C3. 1, 2, 3. Hidrogênios, galera. 3 aqui, 3 aqui. C3H6. E tem um oxigênio aqui, né? E aqui vamos ver. 2 hidrogênios aqui. Aqui não tem nenhum nesse carbono. E nesse aqui tem 3. Então 2 mais 3, 5. Mais um da hidroxila, 6. E tem um oxigênio aqui, né? Então, a fórmula molecular é a mesma. Eles são realmente isômeros entre si. E quando a gente tem uma cetona e um enol, a gente tem um caso típico de isomeria de tautomeria. Tudo bem, galera? Então, por que que eles vão ser um caso particular? Porque aqui esses compostos estão em equilíbrio dinâmico entre si. Beleza? De que forma que isso ocorre? Só para a gente entender. Essa ligação dupla, ela pode pular para cá, ó, e esse hidrogênio, né, ele vai sair daqui automaticamente com essa ligação dupla. E aí vai virar o C dupla O, né? Na verdade, esse hidrogênio vai substituir aqui, ó, a carência que vai ficar depois de ter saído essa ligação dupla. Beleza? Tudo bem, galera? Então, ficaria dessa forma aqui. Aí, essa ligação dupla ela pode migrar para cá novamente, formando esse composto novamente. Tudo bem? Belezinha? E é isso que ocorre. Então, por isso que a gente vai ter essas substâncias em equilíbrio dinâmico, chamada isomeria do tipo tautomeria. Nesse caso, não seria função de K. Beleza, galera? Opa. Bom, pessoal, mais um exercíciozinho só e aí a gente fecha essa aula. Beleza? Bom, gente, então só pra gente finalizar, só mais esse exercíciozinho. Número 4. Qual o tipo de isomeria entre letra A, butanal e butanona? Bom, dois compostos, né? Vamos desenhá-los aqui. Aqui terminou em al, então a gente tem um aldeído. 4 carbonos, porque o prefixo é but. Então, desenho aqui os 4 carbonos. A aldeído é uma função de extremidade, então ele vai vir em uma das pontas, né? Dupla O, H. Beleza? Tá aqui o butanal. Butanona, galera. Aqui a gente vai ter uma cetona. 4 carbonos, mais uma vez, ó, prefixo but. Ando, só tem ligação simples, né? Bom, para a gente ter uma cetona, a gente viu no exemplo anterior que a dupla O tem que vir entre carbonos. Então, ela só pode vir no carbono 2 nesse caso, tá? Se eu botasse aqui a dupla O, esse seria o carbono 2. Botando aqui, esse passa a ser o carbono 2. Beleza? Bom, com isso, primeira coisa que a gente vai verificar, a fórmula molecular dele está batendo? Se sim, eles são isômeros, né? Aqui eu tenho C4, 4 carbonos, hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4H8O. Beleza? Aqui, C4 também, 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. Então, fórmula molecular idêntica, são isômeros entre si. E o que está mudando? Aqui eu tenho uma cetona, aqui eu tenho um aldeído. Então, a gente vai ter aqui isomeria de função. Beleza? Então, aqui eles são isômeros de função. Tranquilo, galera? A tautomeria, lembra que a gente viu a tautomeria no exemplo anterior? A tautomeria acontece com compostos enólicos, tá? E outra função que entre em equilíbrio entre eles. Beleza? Então ali a gente viu o exemplo do enol com acetona, que dá isomeria de tautomeria. Beleza? Aqui eu não tenho enol, então não poderia ter esse caso de equilíbrio dinâmico. Tudo bem? Letra B. Pentan 2-ol e pentan 3-ol. Aqui, galera, no nome já dá pra gente descobrir qual é o tipo de isomeria, né? Mas vamos desenhar de qualquer forma. Ó. Pente é o prefixo de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 eu vou ter ol, que é uma hidroxila, né? Então, 1, 2. Vou botar ela aqui, ó. Esse an mostra que só tem ligação simples, né? Então aqui a gente vai ter um
álcool. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos também, beleza? O prefixo continua o mesmo. 3 ol, então agora 1, 2, 3. Aqui que eu vou ter hidroxila. Né? Se é an, só tem ligação simples também. O que mudou aqui, galera? Aqui eu tenho álcool, aqui eu tenho álcool. Então a função é a mesma. A cadeia tem 5 carbonos, a cadeia tem 5 carbonos. Então a cadeia também é igual. Mudou aqui a posição da hidroxila, né? Então aqui o tipo de isomeria encontrado é isomeria de posição. Show, galera? Belezinha? Tranquilidade? Bom, então a nossa aulinha vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês pela atenção. Um grande abraço a todos, pessoal. Espero que todos estejam bem, a família de vocês também, tá? E é isso. Até semana que vem. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Valeu!